Olá, meu nome é Simone Duella e hoje nós vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje, o tema é meio ambiente e a gente vai fazer a nossa costumeira intertextualidade, ou seja, a gente vai usar dois textos e eles vão se comunicar entre si. Então vamos ao primeiro? O primeiro é uma tirinha do Maurício de Souza. Vocês observem que ele usa o personagem Chico Bento. Observem os detalhes. Ele está fazendo o quê? Qual a ação que ele está fazendo? Que cenário que está em volta do Chico Bento? Por que ele usa a palavra esperança? Agora, nós vamos à leitura do texto O Homem que Espalhou o Deserto, do Inácio Loyola Brandão. Esse texto foi escrito em 1984 e ele é considerado um dos primeiros textos que retrata, que fala sobre o meio ambiente para o público infanto-juvenil. E ele traz para a gente uma série de observações. Enquanto que o Maurício de Souza faz uma crítica através da ironia, através da parte engraçada, o Luiz Inácio Loyola preferiu contar uma pequena história para poder levantar alguns pontos sobre o meio ambiente. Então, enquanto você está lendo, vai prestando atenção. Que dicas que ele vai dando para a gente sobre a importância do meio ambiente? Então, vamos à leitura? O homem que espalhou o deserto. Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia no quintal, cortando folhas de árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme que parecia uma chácara onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava. Assim, ele não ia para a rua, não andava com más companhias. E sempre que o menino apanhava seu caminhão de madeira, naquele tempo não tinha caminhão de plástico, felizmente, e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura. Toma, filho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino era pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante de manhã até a noite. Mas o menino cresceu e ganhou tesouras maiores. Parecia determinada à medida que o tempo passava a acabar com todas as folhas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir para a escola, não queria ir ao cinema, ele não tinha namorada e nem tinha amigos. Apenas tesouras das mais variedades, qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto, à noite com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte. Às vezes dormia de janela aberta para ver o luar brilhando nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar de o filho detestar a escola e ir mal nas letras, todavia era um menino comportado. Ele não saía de casa, não andava com más companhias, ele não se embriagava como os outros meninos do quarteirão, não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam à janela chamando os incautos. Seu único prazer era a tesoura e o corte das folhas. Só que agora ele era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira, 15 dias para a mangueira menor e 25 para a maior. 40 dias para o abacateiro, que era enorme. Tinha mais de 50 anos. E 6 meses depois, quando concluiu, a jabuticabeira já tinha folhas novas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando do quintal agora silencioso porque o desbastamento das árvores tinha afugentado pássaros e destruído os ninhos, ele concluiu que não adiantava podar as folhas. Elas se recomporiam sempre.
é uma capacidade da natureza morrer e reviver. Como seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para encontrar uma solução: o machado. Numa terça-feira, bem cedo, ele não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou 10 dias porque não tinha hábito de manejar machado. As mãos calejavam e sangravam. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado. Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação. Ele saiu de machado em punho para os arredores da cidade. Onde encontrava uma árvore, um capão, mato, atacava e limpava. Deixava os montes de lenha todos arrumadinhos para quem quisesse. Os donos dos terrenos, eles não se importavam. Estava em vias de vendê-los para as fábricas ou imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo. E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com seu instrumento. Onde quer que precisasse derrubar árvores, ele era chamado. Contratou uma secretária para organizar a sua agenda. Depois auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar os machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltavam peritos de primeira linha e trabalhavam e derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. Enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto. A terra calcinada. E então, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel. Israel é um país que ele é todo no deserto, né? Técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E, enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava o seu filho a sua profissão. Então, esse foi o texto, né? Conta a história de um menino e vocês observem o comportamento desse menino e o comportamento da mãe, né? E depois o que ele passou para os filhos e o que aconteceu com o país, né? O que foi necessário fazer para que um país que virou um deserto se tornasse novamente um país com plantas e árvores, né? É um texto que fala um pouquinho para a gente, é um alerta, né? Principalmente para os mais jovens que leem, que é indicado para ler esse texto. Mas qual é a importância das árvores? Por que elas são tão importantes? Por que elas são importantes no ambiente rural? Por que elas são importantes para se preservar em áreas florestais, parques? E por que a árvore é importante no ambiente urbano? Então a gente agora vai falar um pouquinho sobre isso, né? A árvore, ela, assim como todas as plantas, mas principalmente a árvore, ela tem uma capacidade muito interessante de fazer um processo que a gente chama de fotossíntese. Durante a fotossíntese, ela transforma o gás carbônico em oxigênio. Antigamente se achava que eram as árvores responsáveis pelo oxigênio do nosso planeta. A gente sabe hoje que é o plâncton. O plâncton é uma microplanta, vamos dizer assim, de grosso modo, que estão nos oceanos. São eles os responsáveis pela produção de oxigênio. Mas as árvores, elas também produzem o oxigênio para o entorno dela. Durante o processo de produção de oxigênio, ou transformar o que ela absorve do solo em nutrientes para ela, o que acontece? Ela também transpira. Essa transpiração é muito importante para manter o ambiente mais úmido. Por exemplo, existe um estudo da arquiteta Loide de Abreu que
conseguiu medir que uma árvore apenas, o jambolão, consegue transpirar 101 litros de água por dia. Então ela tem essa capacidade. Conforme ela transforma o ambiente num ambiente mais úmido, ele se torna mais agradável. Então a gente sabe hoje que áreas florestais, elas são como um grande ar-condicionado. É muito fácil perceber isso. A gente até usa um ditado popular que fala que todo mundo gosta de sombra e água fresca. Então, quando você está embaixo de uma árvore, é muito mais fresco do que, por exemplo, você ficar num ambiente com sol. Nas cidades, as ruas que têm árvores, elas têm um equilíbrio de temperatura e uma qualidade do ar muito melhor, porque você tem, enquanto o asfalto absorve todo o calor do sol, a árvore tem a sombra, tem a sua transpiração, então ela acaba equilibrando aquele ambiente, não elevando demais a temperatura. Por isso que é importante ter árvores na cidade. É uma relação de custo-benefício, vale a pena você ter árvore, que muita gente pode até falar que é uma sujeira, mas as folhas acaba sendo o menor problema, porque no verão, por exemplo, é uma delícia você estar embaixo de uma árvore, você sentar embaixo de uma árvore. Dando continuidade a isso, o verde das praças, o verde das árvores, elas servem de conforto visual. Então, psicologicamente falando, tem alguns estudos que ela ajuda a aliviar o estresse que você tem nas cidades. Por isso que muita gente gosta de fazer caminhada em parques, em praças, ou levar crianças para esses lugares. A árvore também, ela tem uma capacidade de absorver o barulho. Então, em lugares onde você tem mais árvores, você tem absorção maior do barulho dentro das cidades, né? Essas são as vantagens nas cidades. Na zona rural, o que acontece? As árvores, quando elas são colocadas como cerca-viva, por exemplo, elas conseguem barrar o vento. Então, elas diminuem a velocidade do vento, que pode prejudicar uma plantação, por exemplo. Ela equilibra também a temperatura, pode evitar uma série de problemas nas plantações. Quando elas são plantadas na beira dos rios, elas acabam formando o que a gente chama de mata ciliar. Então, elas fazem o mesmo trabalho que os nossos cílios. Elas não impedem que a terra do entorno entre dentro do rio, para o rio não ficar entupido ou assoreado, como a gente costuma falar em geografia e ciências. Então, as raízes conseguem segurar essa terra formando uma barreira. Então, por isso que é muito importante preservar as árvores no entorno dos rios, para que eles consigam acumular água. Uma outra coisa importante, as árvores são fontes de alimentação. Se a gente observar, nós temos várias árvores que são frutíferas, que a gente vai no supermercado e compra, no caso de laranja, maçã, pêssego, uma infinidade de frutas. Quem mora no interior ou mora num quintal maior pode ter essas plantas no seu próprio quintal. Então é muito agradável. A fruta também é fonte de alimentação para o ser humano e também é fonte de alimentação para os animais. Então a árvore também vai servir de abrigo para esses animais. Tem um outro fator muito importante que as pessoas muitas vezes não sabem. Para que haja a produção agrícola, é necessário que nós tenhamos os animais que são chamados polinizadores. O que são os polinizadores? Eles são animais que sugam a seiva, o docinho da flor, vamos dizer assim, né? O néctar da flor, e ele, através desse processo, ele acaba colocando no seu bico, como é o caso do beija-flor, ou nas suas patinhas, no caso das abelhas, ou no seu pelo, no caso dos morcegos, e levando para outras flores, fazendo o processo de polinização, fertilizando essas plantas para que as flores se tornem frutos. Se não tiver polinizador, não existe produção agrícola. Então, lugares
onde você tem o uso intensivo de venenos, o desmatamento, você tem a eliminação desses polinizadores. E não é só, a gente tem o costume de pensar que é só a abelha, não. Você tem a abelha, você tem o beija-flor, você tem o morcego, você tem borboletas, uma infinidade de besouros, que são animais que fazem esse trabalho, que não dá, ainda não existe uma tecnologia que dê para fazer isso numa plantação muito grande. Você consegue fazer de uma plantinha para outra, mas não dá para fazer com todas as plantas. Então é muito importante a preservação desses polinizadores. As árvores também derrubam as suas folhas, elas trocam as suas folhas, elas derrubam o seu fruto, esse fruto que não serviu para alimentação, ou essas folhas formam o que a gente chama de serrapilheira. A serrapilheira é como se fosse um colchão de folhas que vai servir como um banco de nutrientes para a própria árvore e para as plantas que estão no entorno, porque quando essas folhas entram em decomposição, elas servem de nutriente para a própria árvore. Não é uma coisa perfeita? Chega a beirar a perfeição. E para encerrar, quando a gente compra um produto industrializado, um shampoo, um perfume, um cosmético, que a gente olha e não vê relação nenhuma com a floresta, ou um remédio, que a gente olha e não vê relação nenhuma. O que que acontece? Todos esses produtos são derivados de uma floresta. Então, nós temos no Brasil vários biomas, ou seja, vários tipos de florestas e vegetações diferentes. Porque o Brasil é muito grande, tem vários tipos de clima, tem várias características especiais em cada lugar. E nesses locais existem plantas que já foram exploradas e que hoje são medicamentos, cosméticos e que precisam, no caso, algumas até servem de subsistência para algumas populações, né? Por exemplo, a castanha do Pará, né? Ela é muito, ou o açaí, que hoje virou moda, né? Você consumiu o açaí, ele serve de subsistência para muitas populações que moram às margens das florestas, né? Que são as chamadas populações ribeirinhas, que moram próximas de rios, próximas das florestas. Essas pessoas, elas não cortam as árvores, elas só aproveitam determinadas partes da planta. Então você não tem a destruição do meio ambiente. Para você ter o produto feito do açaí, você não precisa, por exemplo, derrubar o açaizeiro. Você apenas aproveita o fruto. E isso é muito importante, porque também movimenta uma economia dentro do nosso país. Como o Brasil é muito grande, nós temos vários biomas, ainda existem lugares que estão sendo explorados pelos cientistas para potencial produtos para alimentação e potencial produtos para futuros medicamentos, né? Existe aí uma proporção de 50% a 60% de todos os remédios do mundo saíram das florestas tropicais, que é a região onde a gente está no globo terrestre. Então é muito importante, existem estudos já, inclusive de algumas universidades públicas, que estudam as plantas do cerrado para tratar alguns tipos de câncer. Então é muito importante a preservação. Então vocês viram hoje que a árvore é importante para as cidades, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram nas cidades, e elas são importantíssimas para a zona rural. Então, por hoje é só e até uma próxima!